Você já pensou, sempre que precisar de dinheiro, poder imprimir e gastar o quanto quiser? Sim, isso existe, não é ilusão e nem ilegal, é somente o jeitinho que os governos sempre dão, imprimem seu próprio dinheiro, para se livrar das dívidas. Não há nada de novo na impressão de dinheiro. Os governos sempre foram tentados a imprimir dinheiro, inflar suas moedas, e reduzir o valor de suas dívidas. Isso não era fácil quando usávamos o padrão ouro, já que os países seriam punidos por imprimir excessivamente, e ansiosos por uma saída de ouro, quando o valor atrelado e garantido da moeda de um país é maior do que deveria ser por causa da inflação, as pessoas trazem o dinheiro de volta ao Banco Central do país e pedem ouro para lucrar com a diferença, é claro. Tudo que é raro tem mais valor. É a lei da oferta e procura. Então imprimir dinheiro é seguro ou sofreremos com a inflação? E os Estados Unidos podem imprimir dinheiro para sempre? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Quando falamos em dólar americano, falamos do dinheiro do mundo todo. Pois é a moeda de reserva mundial. A Primeira Guerra Mundial pôs fim ao domínio econômico do Reino Unido e da Europa de forma mais ampla. Os países tiveram que abandonar o padrão ouro e ancorar o valor de suas moedas no dólar americano, que se tornou a moeda de reserva mundial e a única lastreada em ouro. Mas isso apenas deslocou o problema do fluxo de ouro para os Estados Unidos. Com a decisão de Nixon de abandonar completamente o ouro em 1971, a supremacia do dólar americano tornou-se completa e ilimitada. Como o dólar é a moeda de reserva do mundo, a maior parte do comércio internacional e quase todas as transações que ocorrem internacionalmente e não apenas as que envolvem os Estados Unidos usam o dólar americano. Isso significa que importadores, exportadores, bancos que os atendem, bancos centrais em todo o mundo e muitos outros participantes do mercado, precisam deter os dólares americanos ou ativos líquidos denominados em dólar. Como qualquer outra pessoa, eles gostam de manter sua riqueza segura, e portanto, compram do Tesouro dos Estados Unidos. Nem democratas nem republicanos aderem oficialmente à teoria monetária moderna, ou MMT, e à ideia de que os Estados Unidos podem imprimir ou emprestar tanto dinheiro, quanto seus funcionários eleitos desejarem. O ex-presidente Donald Trump propôs vários planos de gastos que pretendiam equilibrar o orçamento ao longo de 15 anos, e o presidente Joe Biden fez campanha para financiar seus planos de gastos com aumentos de impostos. No entanto, na prática, ambos os partidos governam como se o MMT fosse agora a lei do país, com a política tributária totalmente desvinculada da política de gastos, tanto em tempos bons quanto ruins. Os Estados Unidos estão agora com seus maiores déficits orçamentários, desde a Segunda Guerra Mundial, 14,9% do PIB no ano passado e 10,3% este ano. A dívida total excede facilmente 100% do PIB. É natural se perguntar se isso pode durar para sempre. Ou seja, como ouvimos com frequência de políticos, que devemos equilibrar o orçamento federal, da mesma forma que equilibramos nossos orçamentos familiares. O governo dos Estados Unidos não é nada parecido com uma casa. Ao contrário da pessoa média, o governo dos Estados Unidos não precisa ganhar dinheiro. O governo não tributa pessoas e empresas porque precisa de dinheiro, ao contrário do mito popular. Ele literalmente ganha dinheiro com o Banco Central, o Federal Reserve, criando moeda eletrônica do nada. Por que, então, o governo tributa alguém? 3 razões. Primeiro, para manter uma moeda de monopólio. Se os cidadãos e as empresas americanas não precisassem pagar impostos em dólares, não precisariam ganhar dinheiro em dólares, e os Estados Unidos não encontrariam mercado para os dólares que ganham. Em segundo lugar, para controlar a inflação, aumentando os impostos para tirar dinheiro da economia e baixando-os para colocar dinheiro. Terceiro, incentivar ou desencorajar certos comportamentos, por meio de créditos fiscais, para painéis solares ou altas taxas de impostos sobre a gasolina. O governo não tributa as pessoas para equilibrar o orçamento, no entanto. Ele pode cumprir as metas acima com taxas de impostos que geram muito menos receita do que o necessário para fazer frente às despesas, e pode fazê-lo por anos e até décadas. O governo deve fazer escolhas sobre em que gastar o dinheiro público. Melhor infraestrutura e educação de melhor qualidade podem resultar em uma população mais produtiva capaz de criar bens e serviços suficientes para absorver os dólares extras.
O governo poderia tomar empréstimos indefinidamente sem ver as taxas de juros subirem, porque os Estados Unidos não podem perder o controle de sua própria taxa de juros. Pessoas, empresas e outros governos sempre vão querer nos emprestar dinheiro, mantendo títulos do Tesouro, porque poucas outras opções existem para a poupança, e portanto, eles não terão escolha a não ser aceitar taxas de juros baixas. O que devemos fazer com esse ganho inesperado do MMT, o resultado de todos esses empréstimos extras sem preocupação? Com um programa de garantia de empregos financiado pelo governo federal, com um salário digno, como sempre, indefinido, e bons benefícios. O Congresso pode alocar esse dinheiro da maneira que desejar, inclusive para objetivos tradicionalmente republicanos, como maiores gastos com defesa ou impostos mais baixos. Tudo isso é uma teoria elegante e um exercício mental estimulante, mas no final, aparentemente, não significa nada. O MMT não é um almoço grátis, existem limites muito reais, e deixar de identificar e respeitar esses limites pode trazer grandes danos. Caso não entenda. Inflação é um perigo real. O MMT coloca a inflação no centro do debate sobre os limites de gastos. Os economistas conservadores tradicionais vêm dizendo há décadas: se os Estados Unidos imprimirem quantias excessivas de dinheiro, por anos a fio, sofreremos com a inflação. Evitamos a inflação, apenas certificando-nos de que nossa economia está produzindo um mix de produção certo. O governo dos Estados Unidos, então, deve investir os dólares que cria de forma produtiva, de modo que eles voltem com retorno. Melhor infraestrutura e educação de melhor qualidade, por exemplo, podem resultar em uma população mais produtiva, capaz de criar bens e serviços suficientes para absorver os dólares extras. Os Estados Unidos deveriam gastar seu dinheiro de infraestrutura em ferrovias pesadas, exigindo, ou pelo menos encorajando fortemente, as pessoas a viverem em apartamentos urbanos densos, ou deveriam gastar em rodovias e carros elétricos, incentivando a vida suburbana de uma única família? Outra questão: como você pode saber quando a inflação está muito alta, exigindo assim, sob a teoria MMT, taxas de impostos muito mais altas para absorver o excesso de dinheiro que o governo imprimiu? Basta olhar para as manchetes para entender a dificuldade. Não há dúvida de que os Estados Unidos estão passando por uma inflação de ativos. Os preços de ações, títulos e casas subiram muito mais rápido do que quaisquer fundamentos, como lucros corporativos futuros, para justificar os altos preços das ações, ou renda pessoal futura, para justificar os altos preços das casas. O preço de bens e serviços é mais difícil de discernir e prever. Com a economia ainda significativamente fechada e os consumidores sem opções de viagens, entretenimento e lazer, a taxa de poupança pessoal atingiu um recorde de perto de 14% em dezembro de 2020, bem mais que o dobro da média recente. Quando o Covid-19 estiver sob controle, essas economias reprimidas resultarão em aumento na demanda por viagens e entretenimento. O preço dobrado resultante para uma refeição em restaurante, quarto de hotel ou voo de avião anuncia inflação alta, exigindo posteriormente que o governo reprima com força, aumentando os impostos para absorver os dólares extras. Existe uma obsessão por déficits orçamentários, ou isto é, não gastar o suficiente, por medo de empréstimos mais altos. Mas a dívida federal pendente atingiu 23,3 trilhões de dólares, e o governo tem um déficit quase permanente ao longo de 6 décadas, por meio de expansão e depressão, tanto sob republicanos quanto democratas, para cortes de impostos e gastos com infraestrutura. A falta de gastos dificilmente parece o problema. Se não tem consumo, não tem crescimento. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Obrigado, vocês são o máximo.